Bom dia, Miram Marroquim. Bom dia, prezados alunos do terceiro ano, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021. Quinta-feira, 15 de abril. Professor Maurício, prosseguindo com as nossas aulas de revisão de filosofia. Hoje vamos falar sobre a cosmologia dos filósofos pré-socráticos e os principais nomes deste período da história do pensamento grego. Vamos lá, então, para o nosso módulo e para as nossas questões de hoje de filosofia. E o assunto, portanto, a nossa fala hoje, como disse, a cosmologia dos pré-socráticos, dos filósofos pré-socráticos. Aula anterior, como vimos, eu falei sobre os períodos da filosofia grega. A filosofia grega, historicamente, é dividida em três períodos importantes. O primeiro período, o período pré-socrático cosmológico. O segundo período, período socrático ou antropológico. E os destaques, né, aqui colocados de cada período. E o terceiro período, período helenístico. Aqui, portanto, repetindo, para a gente poder compreender melhor a história da filosofia grega, didaticamente, não é? Então, o primeiro período, os destaques, o destaque é a tentativa de explicação do cosmos, do universo, portanto, cosmologia, período cosmológico, através das diversas teorias dos filósofos pré-socráticos, chamados então de filósofos da physis. Né? Physis lembra física, ok? A nossa disciplina física, a nossa ciência. O segundo período socrático antropológico, o destaque é a sistematização. Claro, esse período consistiu na sistematização da filosofia como a ciência da razão crítica, como ciência autêntica, propriamente dita. E o destaque é a busca da verdade do ser, através dos três grandes filósofos que aí se destacaram neste período, Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? Então, os destaques são estes: a metafísica de Platão, a lógica de Aristóteles, a ontologia também, e a antropologia de Sócrates, assunto nosso ainda hoje nesta aula, ok? E o período helenístico, o destaque são as escolas filosóficas menores, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. Tem esses nomes aqui meio estranhos, que lá para frente a gente vai falar sobre eles, sobre estes conceitos, estas escolas filosóficas helenísticas. Portanto, hoje, os filósofos pré-socráticos, eles fazem parte do primeiro período da filosofia grega e buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem de todas as coisas. Eram chamados, portanto, de filósofos da física, como já tinha dito. Foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica, da mitologia, do mito, para a consciência filosófica. A mitologia grega deu lugar à filosofia, o mito deu lugar à razão crítica. A filosofia pré-socrática deu origem a toda uma produção filosófica que serviu de base para o desenvolvimento da cultura ocidental e da ciência moderna. Assim, construíram a sua cosmologia, uma explicação do universo, do cosmos, baseada no logos, na lógica, na razão crítica, e também na investigação, e claro, na investigação metódica e objetiva. Subindo aqui, vocês vão acompanhar no módulo de vocês, então, os principais nomes dos filósofos pré-socráticos: Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso,
Pitágoras, de Samos, Anaximandro, Anaxímenes, de Atenas, Parmênides, Xenófanes e Zenão, todos da cidade de Eleia, e Demócrito, da cidade de Abdera. Aqui estão eles, Tales, vocês vão ler aqui, vão estudar, vão ler direitinho, refletindo, fixando a teoria de cada filósofo. Aqui está o resumo, um resumo bem didático. Tales de Mileto, qual era a teoria dele, em que se baseava, portanto. Ele acreditava que a água era o elemento primordial, essencial de todas as coisas, né? Anaximandro aqui, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, nessa sequência lógica e didática, Pitágoras, Parmênides de Eleia e Demócrito de Abdera. Leiam, portanto, a teoria, aqui o resumo da teoria de cada um, o ponto de vista de cada um, ponto de vista físico, né? Cosmológico. Eles buscavam, portanto, compreender, explicar o universo através de um elemento importante, ok? A antropologia socrática já faz parte do período 2. A filosofia pré-socrática chega ao fim com a intensificação da vida pública. As atenções dos filósofos passaram a se relacionar com a vida pública e as atividades humanas. É claro que neste período a sociedade e a cultura grega atinge essa maturidade, eu diria, econômica, material, cultural, e, portanto, estava pronta para o surgir, para o alvorecer da filosofia e dos grandes filósofos. Um novo período se inicia a partir desta maturidade cultural dos gregos, sobretudo lá em Atenas, o período socrático ou antropológico. Esse novo período coincide com o apogeu econômico, político e cultural da Grécia, e tem o filósofo Sócrates como marco referencial dessa mudança, esse divisor de águas. Sócrates foi, assim, importantíssimo, ok? Então, vamos falar mais dele mais à frente nas aulas que vão se seguir. Hoje, vocês têm, portanto, na sequência, mais 3 questões para responder. A questão 7, aqui está, e suas alternativas. A questão 8 e a questão 9. Deixa eu ler aqui o enunciado da questão 9, que é interessante. Claro que todas as 3 são importantes e merecem a nossa atenção. A questão 9. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. A água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos sobre essa teoria pueril e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagens e fabulação. E em terceiro lugar, porque nela está implícita esta simples ideia: tudo é um. Esse texto, é um argumento crítico do filósofo moderno Friedrich Nietzsche sobre os filósofos pré-socráticos. Então, eis a questão. Para eles, a preocupação filosófica principal era, e aqui estão as alternativas. A preocupação era cosmológica, era política, era ética, era estética ou era hermenêutica? Portanto, meus caros, são essas 3 pequenas questões da aula de hoje. Semana que vem tem mais. Obrigado a todos. Deus abençoe. Mas se cuidem e até a próxima semana, até amanhã, inclusive na aula de Sociologia. Um bom dia.